Emoção. A emoção é o que conecta as pessoas às ideias. A emoção que inspira e que move a ação. Então use a emoção a seu favor. Eu tenho visto ao longo dos últimos anos muitos pitches, tá? E uma coisa que me chama muita atenção é que muitos deles me dão a sensação de serem completamente estéreis. Principalmente o pessoal que tem uma bagagem acadêmica mais forte, porque eles têm uma tendência natural, lógico, do treinamento que eles receberam, a ressaltar uma série de argumentos técnicos e de usar muito pouco a emoção. E eu, honestamente, eu recomendo, lógico, né? Se você tem uma bagagem técnica, acadêmica forte, você tem que demonstrar isso, tá? Mas o que move as pessoas para a ação, e não esqueça, quando você faz o pitch, você quer que a pessoa que está assistindo tenha uma ação depois, seja comprar, seja investir, não importa. E o que move a pessoa para essa ação que você quer é a emoção que você vai inspirar. Então, use uma emoção para inspirar essa pessoa a tomar a ação que você deseja. A melhor forma que eu vejo, que eu acredito de inspirar a emoção é contar uma história, tá? Então é importantíssimo no meio do caminho ou no começo, eu gosto geralmente de começar, mas fica a critério de freguês. Entenda que no meio do caminho vai ter que existir alguma história que inspire emoção, que a emoção é para você inspirar, tá? Não para desmoronar. Não é para usar uma história, por exemplo, você falar da sua avó, se aquilo vai fazer você desmoronar. Se você não aguenta falar da sua avó porque sua avó morreu, e aí toda vez que você pensa na sua avó, você chora, cara, não use uma história da sua avó. Porque se você perder o controle, você perdeu o jogo. E não é isso que você quer. Você quer usar a sua história e usar a sua emoção para causar uma emoção nos outros, não para você desmoronar. Então é isso, use a história e a emoção para inspirar as pessoas. Tá, Thiago, e que tipo de história que eu uso? Use uma história que te coloque em posição de autoridade. O que significa isso? Eu particularmente vejo com muito bons olhos, e tenho visto isso em muitos lugares, quando a pessoa usa uma história em primeira pessoa, tá? Por exemplo, uma vez eu estava lá no Goiás velho, tomando uma cerveja com o pessoal numa fazenda, e começamos a conversar, e tomando cerveja, coisa e tal, e tinha um senhor que estava ali do lado que quase não bebia nada. E aí eu fui encher o copo dele, ele falou, não, obrigado. Aí eu falei, olha, tá tudo bem, né? Você não quer mais? Aí ele falou, não, é que eu já tive problema com álcool. Aí eu fui curioso, naturalmente. Falei, como assim? E aí ele começou a contar a história dele. E ele comentou várias coisas, desde que ele matava um corote lá de 1 litro antes das 10 da manhã, cuidando dos porcos, ele cuidava. E o principal problema que espirrava naturalmente era a relação dele com a família. E ele falou que diversas vezes, os filhos dele tiveram que recolher ele no meio das estradas de terra, jogaram desmaiado no canto, por causa da bebida. E aí a minha pergunta naturalmente foi, cara, e o que aconteceu? Porque se você não bebe mais, né, alguma coisa aconteceu. Ele falou, não, aconteceu, Thiago. E o que aconteceu foi que um belo dia, numa dessas caídas pelo mundo, uma pessoa encostou nele, pôs o dedo na cara dele e viu que os filhos estavam cuidando dele, né? Pôs o dedo na cara dele e falou, você não merece os filhos que você tem. E ele falou que aquele argumento, que aquela colocação entrou nele assim, ó, que nem uma lança no peito dele, e depois daquele dia, ele nunca mais bebeu do mesmo jeito. Ele nunca mais conseguiu ficar bêbado. Ele nunca mais conseguiu ficar largado no meio da estrada. Porque ele pensava na relação dele com os filhos e no que tudo que aquilo significava. E por que eu estou contando essa história? Porque se esse cara vai falar de alcoolismo,
Ele não tem estudo nenhum, ele não é autoridade, não é psicólogo, não é médico, mas ele tem a experiência do alcoolismo em primeira pessoa. Ele tem a experiência e sabe o impacto na vida dele e na vida da família dele. Então, a partir do momento que ele conta uma história com um sentimento muito forte, com um significado muito forte em primeira pessoa, não importa a formação dele, isso coloca ele numa posição de autoridade sobre aquele assunto. E é justamente isso que eu recomendo que você faça. Que você fale do seu alcoolismo? Não, mas que você conte uma história que gere uma emoção interessante. Que gere uma emoção, que desperte o interesse. Não esqueça, conexão depende de emoção. E é justamente a emoção que vai fazer com que seu pitch funcione e sua plateia se conecte com você.